Fala galera! Hoje vamos desvendar os segredos dos 7 toboáguas mais insanos do mundo que foram proibidos. Isso mesmo, aqueles brinquedos radicais que desafiam a física e o bom senso, mas que acabaram sendo barra pesada demais para a galera. Preparem-se para uma viagem emocionante e cheia de histórias incríveis. Vamos mergulhar de cabeça no mundo desses monstros aquáticos, entender o que os tornava tão perigosos e descobrir os motivos que levaram ao fechamento desses gigantes. Será que foi pura irresponsabilidade, falhas de projeto, ou apenas a sorte, ou seria azar, dando uma rasteira? Apertem os cintos, porque a aventura vai ser radical. E para começar nossa lista com o pé na porta, vamos falar do Verrückt, o antigo rei dos toboáguas, que ficava lá no parque aquático Schlitterbahn, nos Estados Unidos. O nome já diz tudo, Verrückt, em alemão, significa louco ou insano. E acreditem, ele fazia jus ao nome. Com inacreditáveis 51 metros de altura, o equivalente a um prédio de 17 andares, o Verrückt era mais alto que as cataratas do Niágara. Só de olhar para cima já dava para sentir aquele frio na barriga. A descida era de tirar o fôlego, com uma queda quase vertical que levava os corajosos a mais de 100 km por hora. Mas a adrenalina tinha um preço alto. Em 2016, um acidente fatal no Verrückt chocou o mundo. Um menino de apenas 10 anos perdeu a vida nesse brinquedo que parecia ter saído de um filme de terror. As investigações apontaram falhas no projeto e na segurança do toboágua, o que levou ao seu fechamento definitivo. O Verrückt, que antes era sinônimo de aventura, se tornou um símbolo de tragédia, um lembrete brutal de que a diversão tem limites. Se você acha que descer em alta velocidade já é radical, imagine encarar um looping completo em um toboágua. Essa era a proposta do Cannonball Loop, uma das atrações mais insanas já construídas. Localizado no Parque Action Park nos Estados Unidos, sim, aquele mesmo do próximo item da lista, o Cannonball Loop era exatamente o que o nome sugere. Um looping gigante que te lançava em um turbilhão de água e emoções. A ideia era que a força da água te impulsionasse pelo looping, mas a realidade era bem diferente. Muita gente acabava ficando presa no topo, tendo que ser resgatada pelos salva-vidas. Os mais azarados ainda se esfolavam no caminho, já que o atrito com o brinquedo era inevitável. Para completar, a pressão da água no looping era tão forte que podia causar até desmaios. Deu para entender por que o Cannonball Loop não durou muito tempo, né? Ele foi fechado pouco tempo depois de inaugurado, se tornando uma lenda urbana no mundo dos toboáguas. Preparem-se para conhecer o Action Park, um parque aquático que mais parecia um cenário de filmes de ação dos anos 80. E a atração mais famosa, ou seria infame, era a Tidal Wave Pool, uma piscina de ondas que levava o nome a sério demais. Enquanto a maioria das piscinas de ondas tenta simular uma ondulação suave, a Tidal Wave Pool gerava verdadeiros tsunamis. As ondas eram tão fortes que podiam te derrubar com facilidade, te jogando de um lado para o outro como um boneco de pano. Muita gente se machucou nessa piscina, sofrendo desde pequenos arranhões até ossos quebrados. Teve gente que até precisou ser hospitalizada depois de encarar as ondas gigantes da Tidal Wave Pool. O Action Park até tentou se defender, dizendo que as pessoas estavam exagerando, mas a verdade é que a piscina era um perigo ambulante. Depois de vários processos e acidentes, a Tidal Wave Pool foi finalmente fechada, deixando saudades e traumas na mesma medida. Capítulo 4. Escorregando para o perigo. E vamos voltar no tempo para falar de um toboágua que era pura nostalgia. E perigo. O Steamer Slide fez a alegria e o terror de muita gente nos anos 80 e 90, com sua promessa de velocidade e emoção. O problema é que o Steamer Slide era feito de um material que ficava extremamente quente sob o sol. Imaginem só, você esperando ansioso para descer no toboágua, e quando finalmente chega a sua vez, sente a pele queimar ao entrar em contato com a superfície superaquecida. Muita gente se queimou feio no Steamer Slide, e as reclamações se acumulavam a cada dia. O que era para ser um brinquedo divertido, se tornou um verdadeiro pesadelo para os banhistas. O Steamer Slide acabou sendo fechado depois de vários incidentes, se tornando um exemplo clássico de como a falta de planejamento e segurança pode transformar a diversão em um verdadeiro inferno.
Capítulo 5. Black Hole. Perdidos no escuro. Se você tem medo do escuro, nem ouse chegar perto do Black Hole. Esse toboágua era a combinação perfeita de adrenalina e terror psicológico, te levando para um mergulho nas profundezas da escuridão. Imagine só. Você entra em um tubo fechado, completamente no escuro, e começa a descer em alta velocidade, sem ter ideia do que te espera pela frente. A sensação era de estar em queda livre, sem nenhuma referência visual. O Black Hole era um prato cheio para os aventureiros, mas também era um imã para problemas. Muita gente entrava em pânico no meio do percurso, claustrofobia atacando a mil. E como se não bastasse o medo do escuro, o Black Hole também era palco de vários acidentes. As pessoas se esbarravam dentro do tubo, se machucavam nas curvas fechadas e até ficavam presas no caminho. No final das contas, o Black Hole se mostrou mais assustador do que divertido, e acabou sendo fechado por questões de segurança. Capítulo 6. Aquasphere. A bolha que estourou. E que tal deslizar dentro de uma esfera gigante? Essa era a proposta do Aquasphere. Um toboágua que mais parecia uma atração futurista, mas que acabou se revelando um fiasco. A ideia era inovadora. Você entrava na Aquasphere, uma esfera transparente, e descia por um percurso cheio de curvas e ondulações. A sensação era de estar flutuando sobre a água, uma experiência única e inesquecível. Só que a realidade era bem diferente. A Aquasphere era feita de um material frágil, que não aguentava o tranco da descida. Várias esferas acabaram se rompendo, deixando os banhistas à deriva na água. Para piorar, o sistema de drenagem da Aquasphere também era falho, o que causava acúmulo de água dentro da esfera. Imaginem só a cena, você preso dentro de uma bola gigante, com a água subindo cada vez mais. Deu para entender por que a Aquasphere não durou muito tempo, né? Ela foi fechada depois de vários incidentes, se tornando um exemplo de como a inovação sem segurança pode ser um desastre. Capítulo 7. King Cobra. A mordida fatal da diversão. E para fechar nossa lista com chave de ouro, apresento a vocês o King Cobra, um toboágua que era pura imponência. Pelo menos na aparência. Inspirado na temível cobra real, esse brinquedo gigante prometia uma descida emocionante e cheia de adrenalina. Com suas cores vibrantes e design imponente, o King Cobra realmente chamava a atenção. Mas por trás da fachada majestosa, se escondia uma série de problemas que acabaram levando ao seu fim. O problema é que o King Cobra era conhecido por ser extremamente perigoso. Sua estrutura complexa e curvas acentuadas causaram diversos acidentes, deixando muita gente com hematomas, ossos quebrados e até mesmo traumatismos cranianos. A falta de manutenção adequada só piorava a situação, tornando o brinquedo ainda mais arriscado. As reclamações se acumulavam, e a má fama do King Cobra se espalhava mais rápido que a velocidade de suas descidas. No final, a justiça foi feita, e o King Cobra teve que ser fechado. E aí, pessoal? O que acharam desses toboáguas insanos? Deu para sentir um friozinho na barriga só de imaginar a descida? É, meus amigos, a vida não é um parque de diversões. Brincadeiras à parte, é importante lembrar que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar, seja em um toboágua, em um parque aquático ou em qualquer outro lugar. Esses exemplos mostram que a busca desenfreada pela adrenalina pode ter consequências graves. É preciso ter cuidado, responsabilidade e bom senso para que a diversão não se transforme em tragédia. Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual desses toboáguas te deu mais medo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!